Ai, gente, quem dera as pessoas tocassem que preconceitos afetam a sociedade como um todo e não só as pessoas daquele grupo minoritário específico. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre transfobia atingindo mulheres cisgênero. Pois é. A gente vai falar aqui especificamente de um trecho de um podcast que é do Pod Delas, onde a convidada era Mirella Santos, que é uma criadora de conteúdo digital, né? Uma influencer, digital influencer. E a Mirella, ela relata como foi quando ela foi para Dubai e da transfobia que ela sofreu quando ela estava indo para Dubai. Mas o detalhe aqui é que a Mirella Santos é uma mulher cisgênero, ela não é uma mulher trans. Ela nasceu com uma vagina, foi designada mulher ao nascer e sempre se identificou enquanto mulher. Mas quando as pessoas olham pra ela, nem sempre elas leem de fato uma mulher cisgênero, mas às vezes elas acham que ela é uma mulher trans porque as pessoas, elas, né, às vezes enxergam ali algumas características nela que seriam, muito entre aspas aqui, masculinas. Eu poderia até passar aqui o videozinho, né, do podcast em questão, né, do pod delas, desse corte que fizeram, né? Eu poderia até fazer isso, até porque eu tenho feito bastante isso, mas hoje eu não quero fazer isso aqui não. Eu vou contar pra vocês o que foi que a Mirella relatou. Ela disse que estava viajando para Dubai com o marido dela, inclusive Dubai é um local extremamente LGBTfóbico e machista, né? É um dos países onde é crime você ser uma pessoa LGBTQIAP+, então mulheres trans lá dentro são criminosas, portanto mulheres trans não podem entrar em Dubai se eles perceberem que são mulheres trans, né? Eu, por exemplo, não poderia entrar em Dubai, mas eu não tenho a mínima vontade para aquele lugar de bilionários escrotos. Mas enfim, né? Dubai é esse local onde eles são totalmente LGBTfóbicos e onde existe essa criminalização de pessoas LGBTQIAP+. E Dubai também é extremamente machista, onde é bem difícil assim para mulheres, mesmo mulheres cisgênero, conseguirem entrar no país sem estarem acompanhadas de nenhum homem, né? É possível, eu tenho uma amiga que ela já foi para Dubai, mas assim, você tem que ter, parece que mais de 25 anos, se não me engano, né? Precisam ser mulheres que tenham mais de 25 anos, ainda assim, é meio complicado, às vezes, para conseguir entrar lá. Mas ela estava indo acompanhada do marido dela, então, teoricamente, não deveria ter tido nenhum empecilho para ela entrar em Dubai. Mas aí, quando viram ali a aparência dela, aí quiseram criar problema. A Mirella disse que assim que chegou em Dubai, né, porque, enfim, né, você passa ali pela alfândega quando você chega no país, né, e tudo. Eu nunca saí do Brasil, mas eu sei relativamente como é. E quando ela chegou em Dubai, ela foi ali, né, teve que se dirigir ali pra alfândega e tudo, e ela tava com uma guia, né, assim que ela chegou lá, tinha guia esperando ela, que era uma mulher indiana, então ela tinha um sotaque de inglês forte indiano, então às vezes elas não se entendiam muito bem assim no que elas falavam, mas a guia encaminhou ela ali para passar pela alfândega de Dubai. E quando ela estava indo passar pela alfândega, ela disse que o pessoal de lá, quando pegou os documentos dela, eles começaram a rir e olhavam para ela e ria. Isso os funcionários lá de Dubai, os funcionários que estavam trabalhando na alfândega do aeroporto de Dubai, né? E eles riam, né? E ela ficou sem entender e ela achou até que eles tivessem achado algumas coisas que ela fazia enquanto criadora de conteúdo, né? E aí tivessem visto a Playboy, porque ela já posou pra Playboy antes, né? E aí ela achou que talvez fosse isso e que fosse criar problema por isso, né? Por ela ser uma mulher que, enfim, não segue o Islã, por ela ser uma mulher que tem uma vida assim, que pra eles lá é considerado errada, né? Então ela achou que o problema fosse algo do tipo. E ela ficou comentando com o marido dela que achava que eles tinham achado o Playboy dela e queria dar problema, e ele falando, não, mas será? Acho que não e tal. Até o momento em que uma das funcionárias da alfândega chamou ela para acompanhá-la. E aí que ela pensou, pronto, vai dar ruim, vão me deportar. Eu vou até ler exatamente aqui o que foi que ela disse, né? Que é a matéria aqui que eu peguei redigiu. Quando a funcionária foi encaminhar ela ali para a sala. Ela disse que foi o seguinte, né? Abre aspas. Quando eu chego, ela entra e diz: Pode deixar tuas coisas em cima da mesa. Quero que tu suba nessa máquina.
afasta um pouquinho tuas pernas e passa pela máquina e não se move. Aí fiquei parada, a máquina foi, voltou e fiquei parada. Ela saiu da sala e ficou olhando pelo vidro. Falei, gente, o que tá acontecendo? Será que ela tá achando que estou com drogas? Dinheiro escondido? Fecha aspas. E aí, depois desse exame, né, a funcionária tirou ela daquela sala, ela foi encaminhada ali pro local onde estava antes ali, né, o negócio da alfândega também, né, mas para aquela parte principal ali. E quando ela chegou lá, ela foi perguntar pra guia dela, né, o que que tinha acontecido, porque ela não entendeu o que que tinha acontecido. E a Mirella disse que as coisas sucederam assim quando ela perguntou pra guia o que que tinha acontecido. Ela disse, abre aspas, eu olhei para a indiana e falei assim, o que tá acontecendo? E ela falava assim, você já trocou seu passaporte? E eu falei, não, nunca. Aí ela começava a falar e eu não entendia. Então pedi para escrever. E ela assim, você fez mudança de sexo? Transgênero? Fecha aspas. E a Mirella ainda disse que a indiana não acreditou nela, que estava acreditando ali no pessoal do aeroporto, achando que a Mirella fosse uma mulher trans. Mas como não conseguiram nenhuma evidência de que ela fosse uma mulher trans, né? Aí a Mirella foi liberada e foi ali conhecer aquele país babaca lá, que é Dubai. Inclusive, né, em meio a essa polêmica, o latino que já foi namorado da Mirella falou que na época que eles namoravam também os amigos dele achavam que ela era uma mulher trans e ficavam zoando ele, né, e tal, só que ele disse que ele não se importava com isso, né, que ficassem zoando ele por ele estar com uma mulher que parecia ser uma mulher trans, porque eles achavam que ela era uma mulher trans. E a galera acha isso da Mirella, né, vocês estão vendo aqui uma foto dela, porque ela é uma mulher alta, ela é uma mulher que, não sei, tem um porte assim um pouco maior, né, os ombros e tudo. Ela malha bastante também. E a voz dela não é tão fina, né? Acho que a voz dela, sei lá, tem um tom, não é igual a minha voz, né, mas tem um tom assim um pouco mais próximo da minha voz, né? Então as pessoas acham que ela é trans por isso. E ela também tem um rosto um pouco mais quadrado, né? Aí pronto, aí entra nisso que o povo taxa como características masculinas e tudo. E assim, esse caso da Mirella foi um caso que ela, né, contou agora pra gente tudo. O Latino também contou agora que as pessoas achavam que ela era trans e ficavam zoando ele e tal. Mas isso não é algo raro de se acontecer. É muito comum que muitas mulheres que são um pouco mais fortes, que são mais altas, que têm algum tipo de característica no corpo que as pessoas associam ao corpo masculino, que essas mulheres sofram transfobia. Não sei se vocês lembram daquele programa horrível, degradante, péssimo, que era o Pânico na TV, né? Mas lá tinha as famosas Paniquettes, né? Que eram mulheres que elas tinham um corpo muito malhado de academia, elas tinham um corpo assim maior, né? Assim, de musculatura e tudo. E constantemente as pessoas elas ficavam chamando elas de travestis, né? Usavam termos pejorativos que usam para se referir a travestis, né? Ficavam chamando elas de traveco, falando que elas pareciam com travesti e tudo, usando tudo isso para ofendê-las. Então, esse tipo de coisa acontece com uma certa frequência com essas mulheres cisgênero, né? E assim, também não são tão raros os relatos de mulheres cisgênero que são mais masculinas, né, que têm um corpo mais masculino, de serem barradas dentro de banheiros públicos femininos, porque às vezes as pessoas acham que é uma mulher trans entrando naquele banheiro, tentam tirar aquela mulher cisgênero do banheiro feminino, né? O contrário também às vezes acontece, né, de homens que têm uma aparência muito delicada entrando no banheiro masculino e tendo problemas também. E eu tô falando isso porque quando a gente vê pessoas cisgênero querendo barrar direitos de pessoas trans, essas pessoas não percebem que elas também estão barrando os direitos de algumas pessoas cisgênero. Porque, gente, se uma mulher cisgênero que seja, enfim, tem um tipo físico semelhante ao da Mirella, ela entra no banheiro público feminino, algumas pessoas vão olhar pra ela não enquanto uma mulher cisgênero, mas sim enquanto uma mulher transgênero, mesmo que ela não seja uma mulher trans. Porque, gente, o que move a transfobia em muitos momentos é o visual.
né? Então, por isso que dentro dos meios trans existe essa busca pela passabilidade, né? Para as pessoas não perceberem que a gente é trans, que é justamente para a gente não sofrer esse tipo de violência, né? Então tem essa busca grande por passabilidade e tudo. Só que é isso, né? Quando as pessoas elas olham pra gente e leem uma pessoa trans, elas vão agir com a gente como elas agiriam com uma pessoa trans. Então, se for uma mulher cisgênero, se for uma mulher tipo a Mirella, adentrando um espaço exclusivamente feminino e lá dentro tiver uma pessoa que seja transfóbica, essa pessoa ela vai olhar para aquela mulher cisgênero e vai vê-la enquanto uma mulher trans e vai desferir para aquela mulher cisgênero o tratamento que ela desferiria para uma pessoa trans. Então, quando a gente vê esse movimento, né, de feministas radicais, por exemplo, querendo impedir mulheres trans de entrar em banheiros públicos, elas não iriam simplesmente impedir mulheres trans de entrarem em banheiros públicos, mas elas iriam impedir qualquer pessoa que tivesse uma aparência física que, no imaginário da maioria das pessoas de senso comum, se assemelharia com com uma mulher trans a adentrar aqueles banheiros femininos, a adentrar aqueles espaços tipicamente femininos. Elas estariam, por exemplo, fazendo com que mulheres que tivessem uma aparência física semelhante ao da Mirella Santos não pudessem adentrar nesses espaços tipicamente femininos, não pudessem adentrar em um banheiro público feminino, porque as pessoas elas iriam ver de cara ali uma pessoa trans, elas não iriam enxergar uma mulher cisgênero, né? Então elas iriam impedir aquela pessoa de ter aquele acesso, talvez elas pedissem uma averiguação, né? Talvez elas pedissem para ter ali alguma prova de que aquela mulher é uma mulher cisgênero e não uma mulher trans. Como, por exemplo, nesse aeroporto lá em Dubai, no aeroporto de Dubai, né? Fizeram uma averiguação ali com a Mirella, que foi colocar ela numa máquina para poder provavelmente fazer um raio-x, porque ela disse que ela ficou separada da outra mulher por um vidro, né? Então provavelmente era uma máquina de raio-x, né? E fizeram ali um raio-x para poder ver se a Mirella tinha uma vagina ou não, né? E aí, mesmo assim, essas pessoas duvidaram que ela fosse uma mulher cisgênero, só como não tinha nenhuma prova de que ela fosse uma mulher trans, aí deixaram ela entrar no país. Mas você imagina um mundo assim, um mundo em que fosse que mulheres cisgênero que não têm uma aparência tipicamente feminina tivessem que ficar o tempo inteiro se provando enquanto mulheres cisgênero para adentrar esses espaços. Imagina o quanto que isso não é algo violento de se fazer com mulheres de um modo geral. Porque assim, você impõe um padrão de feminilidade ali para poder adentrar espaço, porque o padrão de feminilidade ele já existe, né? Ele Todo mundo tá cansada de saber que existe esse padrão de feminilidade, mas você também reforça esse padrão para poder adentrar determinados espaços, né? Então, assim, gente, que absurdo. Que absurdo. E é isso que essas feministas radicais não entendem, né? Ou tentam fazer um malabarismo aí para poder fingir que não entendem que quando elas lutam contra os direitos de mulheres trans, elas estão lutando contra os direitos de muitas mulheres cisgênero, né? E quando elas fazem isso, elas também estão indo contra direitos humanos de um modo geral. Porque nenhuma pessoa deveria ser obrigada a mostrar o genital dela de alguma forma para poder adentrar um espaço. Isso não deveria existir em canto nenhum. Porque o que a Mirella teve que fazer foi ter ali o genital dela exposto, né? Mesmo que fosse por uma máquina de raio-x, ela foi ali averiguada, né? Se tivesse um pinto ali, né? Se ela fosse uma mulher trans, se tivesse um pinto na máquina de raio-x, iria sair ali o formato do pinto dela, né? Ela tendo uma vagina na máquina de raio-x, sai ali um formato ali do que seria a abertura da vulva dela e tudo, né? Então, assim, é uma exposição que nenhuma pessoa deveria passar por isso. Nenhuma pessoa deveria ser obrigada a expor seu genital de alguma forma para poder adentrar um espaço, seja um banheiro, seja um vestiário, seja um país. Então, isso é completamente absurdo, é completamente violento, e é uma pena que muitas feministas radicais não percebam isso, e é uma pena que muitas pessoas que não são feministas radicais, mas que são contra direitos de
pessoas trans também não percebam isso, né? Que elas estão violando não só os direitos de pessoas trans, mas de qualquer pessoa que fuja daquilo. Porque quando você faz isso, né, quando você põe essas barreiras, você força que todas as mulheres elas sigam aquele padrão específico, né, que tenham aquele tipo de corpo específico, que tenham aquele tipo de peso específico, que tenham aquele tipo de rosto específico, né, que aí qualquer traço considerado não feminino dentro pela cisnorma, né, ficaria ali sendo um traço que essas pessoas deveriam buscar modificá-lo, porque do contrário elas teriam que estar sempre provando de outras formas que elas são pessoas cisgênero. E aí que entra também aquelas cirurgias de afirmação de gênero para pessoas cisgênero também, né? Que eu citei no vídeo do Elon Musk. Se você não viu esse vídeo, você pode vê-lo clicando no card aqui em cima. Como, por exemplo, né? Harmonização facial, que muitos homens têm feito para deixar o rosto mais quadrado, né? Ou que muitas mulheres têm feito para ficarem com a maçã do rosto mais proeminente. Que a gente vê também cirurgias de implantes mamários e tudo isso é cirurgia de reafirmação de gênero, né? Quer dizer, não exatamente cirurgia, algumas dessas coisas são procedimentos não cirúrgicos, que é o caso da harmonização facial. Mas tudo isso é, são procedimentos de afirmação de gênero para que você seja visto na sociedade como pertencente àquele gênero que você é, né? Então não são só pessoas trans que fazem esse tipo de procedimento. E se a gente tem isso sendo exigência de que você tenha aquela aparência para você adentrar um local, nossa, então aí que você vai estar realmente obrigando, reforçando esse tipo de padrão e obrigando que muitas pessoas se submetam a esse tipo de procedimento, né? E é uma pena que muitas feministas radicais não percebam isso, né? E quando elas lutam contra a gente, elas estão também lutando por um reforço de padrão de gênero, por um reforço de padrão estético de gênero, né? Por um reforço ali do que que mulheres têm que fazer na sociedade do que é que homens têm que fazer na sociedade. Elas acabam lutando por isso. Porque uma mulher cisgênero que, por exemplo, ela não quer tirar os pelos faciais dela, né, não quer depilar o buço, em um padrão desse, ela seria vista como um homem. Ela seria vista como alguém ali que não é uma mulher de verdade, né? Porque ela estaria com uma característica ali que denotaria que ela não fosse uma mulher totalmente, que ela não está dentro daquele padrão, né? E então, assim, porque quando as pessoas olharam pra Mirella, ela não tava, né, com um bolso sem estar depilado, por exemplo, né? Não que a gente saiba. Mas ela, né, viram ali nela umas características que apontaram ali como sendo características masculinas. E foi por isso que acharam que ela era uma mulher trans. Foi por isso que colocaram ela pra esse constrangimento todo, né? Então, assim, se você luta pelo direito de mulheres, você tem que lutar pelo direito de todas as mulheres, sendo cis ou trans, porque senão você não tá lutando pelos direitos de mulheres, você tá reforçando padrões. E é por isso que a gente fala que direitos trans são direitos humanos, porque direitos da população trans não abarca apenas a população trans, mas acaba abarcando toda pessoa que não esteja da dentro do padrão da cisnorma. E é isso. E é importante dizer que também, né, que isso não se aplica só a pessoas trans, né? A gente vê também com uma certa frequência homens héteros que sejam confundidos com homens gays sendo agredidos por homofóbicos, mulheres héteros que são confundidas com mulheres lésbicas também sendo agredidas por pessoas que são homofóbicas, lesbofóbicas, enfim. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo com frequência, né? Então, assim, quando você luta pelos direitos de pessoas LGBTQIA+, quando você luta por igualdade é, de, de orientações sexuais, de identidades de gênero, né? Não exatamente igualdade, mas por uma equidade ali, quando você luta por respeito, você está lutando por uma sociedade melhor para todas as pessoas. Não só para pessoas LGBT, mas para todas as pessoas. Porque quando a gente vê uma sociedade que institucionaliza um problema contra um grupo minoritário, essa sociedade está sendo opressora para todos os outros grupos. Ela é uma sociedade opressora de um modo geral, como é o caso de Dubai, por exemplo, né? Onde só um grupo muito seleto de pessoas não é oprimido naquele país. E isso se estende para mais 69 países onde é proibido você ser LGBT
e para mais muitos outros países onde tem várias restrições a pessoas LGBT ou que tem algum tipo de institucionalização de preconceitos contra pessoas LGBT. O Brasil, inclusive, é um país onde a gente tem aí muitas leis que protegem pessoas LGBTQIA+, mas na prática é um país extremamente LGBTfóbico, onde tem uma cultura totalmente opressora contra pessoas LGBT, uma cultura que faz com que a gente ainda seja um país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Então, assim, né? Muita coisa que precisa ser mudada, não só em Dubai, não só nesses 69 países onde é proibido você ser LGBT, mas que precisa ser mudada na sociedade de inúmeros outros países onde é ok você ser uma pessoa LGBT, né? Pelo menos legalmente ok você ser uma pessoa LGBT. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouco mais curto aqui no Transmissão. Eu queria também pedir desculpas a vocês, porque esse vídeo era pra ter saído na quinta-feira, só que eu me enrolei muito essa semana com consultas e tudo, né? Tive algumas consultas que foram um pouco seguidas aqui. E aí eu acabei não conseguindo gravar nos dias que eu tinha que gravar, não consegui editar. E esse vídeo que era pra ter saído na quinta tá sendo liberado só hoje, no sábado, né? Então, peço desculpas por isso, mas espero, né, que nessa outra semana a gente consiga, nos dias corretos, né, que é terça e quinta, às 16h30, e a gente tendo lives nas nossas segundas-feiras, 19h30, né? Espero que a gente consiga manter essa marca aí que é o mais correto aqui pro nosso canal, né? Mas enfim, conta aí pra gente o que você acha disso tudo, então comenta aí embaixo o que você pensa disso que aconteceu com a Mirella, o que você pensa sobre tudo que eu falei aqui no vídeo, né, sobre como que preconceitos contra minorias afetam a sociedade como um todo. Também não se esqueça de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar a transmissão pelo YouTube. Se você tiver a possibilidade, torne-se membro também, porque assim você também ajuda aqui, né? Me ajuda a continuar me mantendo. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Ah, e antes que eu me esqueça, eu já fiz meu teste de Covid por causa da minha pós-parada, né? Por eu ter ido na parada LGBTQIA+ de domingo, onde tinha aglomeração e tudo, e meu teste deu negativo, então valeu a pena ser aquela única pessoa de máscara ali na parada, né? Enfim, tinha que falar isso aqui pra vocês. Agora sim, até mais.